Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à revelação do novo Enterprise Guide geração 8. Todos vocês conseguem ver minha tela? Se sim, só dá um OK ali no chat e se tiverem algum problema também podem registrar ali mesmo que a gente vai ajudar. Meu nome é Fernanda Knopke, tenho 16 anos com SaaS, atuei em empresas de manufatura, banco, telco, transformando os dados em grandes insights para a tomada de decisão. Em junho de 2018, eu entrei para o SaaS e hoje estou aqui para apresentar a nossa celebridade SaaS Enterprise Guide com um look muito mais moderno e atraente. Algumas regrinhas aqui para a gente. Vocês podem fazer as questões via Webex, na abinha de Question and Answers, e elas serão respondidas ao final do webinar diretamente para e-mails, tá? Nós também vamos fazer um sorteio de 2 brindes no final da sessão para vocês. E aí a gente entrega depois com o responsável da conta de vocês. Aí a gente dá o nosso jeitinho aqui, tá bom? O mais importante é que vocês foquem e se divirtam com essa nossa sessão. Vamos falar então desse processo de evolução do Enterprise Guide. Nos anos 2000, com o SaaS 8.0, surgiu o Client Enterprise Guide, uma interface que permitia que diferentes níveis de usuários dentro da organização conseguissem trabalhar com os dados de uma maneira mais simples e que pudessem extrair valor dos seus dados mais rapidamente. Essas versões foram evoluindo, com a plataforma SaaS 9.4 ganhando ainda mais tarefas, mais objetos, mais flexibilidade e em junho do ano passado, apresentamos a geração 8 do SaaS Enterprise Guide e hoje eu estou aqui para apresentar a versão 8.2. Então, como era antes o Enterprise Guide? Você conseguia trabalhar no máximo com 2 janelas, né? Também você trabalhava só com um único monitor, então você não conseguia arrastar objetos de um monitor para outro, você perdia em eficiência. Também apareciam mensagens irritantes ao mesmo tempo, porque, por exemplo, toda vez que você rodava uma query, aparecia lá, você quer fazer o replace dos resultados antes de rodar essa tabela? Sim ou não? Aí você tinha que dar o sim ou não para criar outro objeto, tá? Outra coisa, você era forçado a trabalhar com a visão de projetos. E o projeto são as nossas teias de aranha, onde vocês conectam objetos como query, append, sort, rank, one-way frequencies, regressões e assim por diante. Outra questão que sempre aparecia também é a questão que a minha tabela está alocada. Tanto pode ser pela própria tabela que está no seu projeto ou por questões de processamento, quando a tabela está em outra pessoa está rodando ou alimentando ela. Tá? Quando ela está no seu projeto, a partir de agora, essa mensagem desaparece e você consegue fazer o refresh em tempo real. Além do mais que a visualização dele estava antiga, já não estava mais super friendly, não estava mais tão moderna. Então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar isso através de escutar os usuários, tá? Modernizar a ferramenta, mas manter a essência dela. Porque a essência do guide é o que faz a diferença dela, a facilidade com que eu trabalho com programadores, analistas de dados, business users, cientistas de dados, tá? E como a gente fez isso? Primeiro, entendendo e ouvindo o feedback de vocês, os usuários. Então, com isso, a gente coletou todos esses feedbacks e começamos a fazer o desenho com a equipe de R&D que fica em Cary, lá nos Estados Unidos, tá? E como que nós fazemos isso? Como que nós fizemos isso? Através de uma interface muito mais atrativa, né, atraente, com flexibilidade e uma interface inteligente. Tá? E quando a versão está disponível, ela já está disponível para todos os clientes
O Enterprise Guide ele suporta desde a versão do SAS 9.2 até a versão mais atual, 9.4 M6, além de você poder utilizar ele com o SAS VAIA. Como eu faço para ter acesso ao guide? Todos os clientes têm esse acesso, é só solicitar um novo depot para o suporte ou conversar com a E da conta. Aí você não precisa ter instalado a versão mais nova do 9.4 M6, porém, você só instalaria o cliente que poderia acessar as funções. Tá bem? Então, chegou o momento da nossa grande revelação aqui, pessoal. No primeiro momento, a gente só tinha um desenho de telinha. Agora temos um ícone muito mais moderno, né? No caso, vai ser o 8.2. E aí nós temos a possibilidade de enxergar a nossa Start Page com essa visão mais clara ou com a visão azul. Aí vai do gosto de vocês. Tá? Nessa visão de primeira página, vocês têm inúmeras possibilidades. Tá? Vocês têm como aprender o básico, você tem vídeos, você tem o link para as comunidades, você pode fazer o request de uma feature. E, gente, funciona. Quem faz o request de feature recebe feedback e a gente implementa muitas das features que vocês fazem. Além do mais de ter as novas funcionalidades, que em vez de ter que trabalhar com o projeto sempre no guide, você pode trabalhar somente com o código. Então, a nossa primeira impressão é a que importa. Antes, quando vocês abriam o guide, vocês enxergavam esta telinha ali, do Before. Então, você sempre abria o projeto, aí tinha os projetos recentes, se eu queria abrir um novo projeto e assim por diante. Tá? Agora, o que você tem? Você tem a Start Page, que vai te abrir a possibilidade de criar um novo programa, novo projeto, abrir um arquivo existente e traz todas essas questões de learn, para você verificar vídeos, tutoriais, trainings, aprender programação, além de ter itens que você pode deixar ele marcado para ser o seu projeto, que você sempre abre normalmente, então você deixa ele como se fosse uma pasta de favoritos, e os itens recentes que você abre. As notificações do guide. O que acontece, pessoal? Antes a gente tinha umas notificações que nem todos os usuários entendiam, porque elas são exatamente em uma linguagem muito específica de TI. Então, por exemplo, Set Init License Warning for SaaS App. Significa que a sua licença SaaS ela vai expirar e fala quando ela vai expirar. Tá? Então, agora, o que acontece? Ele já aparece uma warning diferente, falando só, a licença do server tal vai expirar soon. Então, você consegue ainda abrir os details dela e ver data e período de warning, mas a mensagem é mais clara, eu não preciso saber o que é setInit. Tudo bem? Outro ponto aqui que muda é a questão do profile. O profile vai estar aqui no canto direito superior, em vez de estar aqui embaixo. Tá? Aí você vai ter a parte do Content Area, vai ter a parte do Project, do lado esquerdo superior, e a parte de Servers, que vai estar aqui embaixo. Além do Status Bar, que é a barrinha aqui de baixo, e o Submission Status, que vai mostrar para a gente tudo que está rodando. Se tem erros e warnings, ele separa em duas janelas. Você consegue cancelar todos os projetos e você fica com essa visão completa. Uma coisa que mudou é que as tasks ficavam em cima antes, agora as tasks vão estar aqui embaixo na parte dos servers. Tá? A gente vai ver ali mais para frente também, tá? Então, você decide
como você vai utilizar a ferramenta. Você decide o layout que você quer utilizar. Você decide o que mais se aplica à sua realidade de trabalho. Tá? Então, se antes eu tinha lá, no máximo, 2 tabs para visualizar meu dado e um single monitor, agora você tem um layout flexível, flutuante, e você pode usar ele como você quiser através deste ícone aqui que está do lado direito superior. Tá? Então, eu posso ter na mesma tela o meu projeto, o meu programa e a tabela SAS aqui do ladinho, e posso ter um programa e uma nova tela, eu posso abrir ele separado dessa seção para eu poder rodar e visualizar ele. Tá? Não tem limite de tabelas e você pode usar múltiplos monitores. Tá? Então, o que acontece? Quando eu começo a arrastar o objeto, vai aparecer esta telinha aqui do meio, essa cruz aqui, que vai falar, eu quero deixar o objeto no meio, eu quero colocar acima, quero colocar do lado direito, do lado esquerdo, para baixo. Tá? Nós vamos demonstrar mais na frente como que isso acontece. E aí, outro exemplo é, por exemplo, na mesma tela aqui, você tem um Process Flow, a tua tabela, eu tenho o Output, que é um gráfico, e eu tenho um programa. Então, eu posso visualizar 4 objetos diferentes aqui, nesse sentido. Como eu me adapto melhor para mexer no sistema e como eu consigo ser mais produtivo com o sistema. Tá? Trabalhando com logs, códigos, resultados, antes era tudo de uma vez só. Então você tinha o programa, tinha log, tinha o output aqui em cima, tinha os results, e aí você pegava e tinha que ficar mudando tela a tela. Agora, você consegue ver todos em uma tela só. Então eu posso ter o programa aqui, a log aqui embaixo, os results, e se eu clicar aqui em Output Data nessa telinha, eu consigo ver exatamente o report que foi gerado, ou a tabela que foi gerada, desculpa. Bom, como eu falei antes, nós podemos trabalhar com projetos ou não. Então, antes os projetos eram requeridos. Agora, eu seleciono quero projeto ou não quero projeto. E ele não é só uma interface bonitinha, pessoal. As interfaces do guide, as funcionalidades, tudo continua muito similar, só que cada vez mais com aperfeiçoamento das técnicas estatísticas, aperfeiçoamento das técnicas de bancos de dados. Tá? Então, o que está acontecendo, né? A gente tem as informações de alguns status e a gente tem a questão do submission status com os feedbacks aqui. Aí, nesse ponto aqui de feedbacks, você tem muita informação. Você tem informação do runtime, quando você submeteu, que tipo de análise está acontecendo. Então, quando eu desenvolvo um projeto, eu consigo visualizar os steps que estão demorando mais tempos, tudo em uma tela só. Então, além de criar um projeto somente por criar esse projeto e executar, eu consigo otimizar o meu tempo e saber exatamente aquilo que eu posso melhorar no meu projeto, tá? Ou no meu código. Para abrir os arquivos, o que eu tinha antes era essa visão, Open Project. O que eu tenho agora é uma visão um pouco mais moderna, que eu posso abrir direto da pasta de metadados, direto da pasta dos SaaS Servers, visualizar os itens recentes e os itens favoritos aqui, além de abrir dos bancos de dados diretamente. Se eu quiser acessar do meu computador, aí vai abrir uma telinha que acessa os dados do meu computador. Se eu quiser, por exemplo, importar um Excel, importar um CSV que eu tenha, e assim por diante. Tá?
O que acontece? Você tem mais resposta quando você abre o seu dado. Então, se a tua tabela está aberta, os locks da tabela já são avisados anteriormente. E você pode fazer o refresh sem fechar essa view, simplesmente clicando no botão refresh. Vai aparecer essa linha amarelinha e eu cliquei nele. Tá? Fora que, quando eu tenho a tabela, eu posso ver essas tasks aqui em cima e elencar quais são as minhas tasks favoritas para mexer. A gente vai ver já já mais além. Então, pessoal, também existem propriedades que vocês podem usar, as options. Então, por exemplo, quando eu quero visualizar as tabelas de output, sempre aparecer a última tabela. Vocês sabem quando vocês rodam um código, por exemplo, que gera 15 tabelas no projeto inteiro e aparece todas as 15? Se você colocar para visualizar somente a última tabela, não vai aparecer todas aquelas intermediárias. Aí o projeto não vai ficar cheio de informação para você localizar qual é a tabela final. Você também pode controlar o teu tempo de unlock o dado quando a tabela está aberta. Então, o que eu posso fazer? Após 3 minutos, por exemplo, já realize o unlock e faça o refresh automático do dado quando eu submeter o meu código. Então, tudo isso aqui ele pode ser feito por vocês, setado por vocês. Tá? Outra questão é que quando você tem process flow ou projetos muito grandes e geram logs maior do que 5 megabytes, antes o SAS apontava e daí o que ele fazia? Ele abria uma janela no modelo HTML para você visualizar essa log. A partir de agora, você pode colocar isso com mais quantidades de megabytes. Então, você consegue controlar mais as logs do teu projeto. Tá? Então, aqui, vamos visualizar um pouquinho como a ferramenta está? De novo, pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, vão colocando lá no Question and Answers, e aí eu vou responder posteriormente ao evento. Tá? Então, olhando aqui o nosso guide, temos lá o menuzinho inicial. No meu caso, eu não tenho nenhum profile selecionado, porque a minha instalação está local. Então, o que significa? O SAS Base está instalado na minha máquina. Tá? O que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, eu vou criar um programa. Então, eu vou lá e clico em Create New Program. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou partir aqui para os meus servers. Tá? Vou expandir aqui os servers que eu tenho acesso. Eu vejo Libraries e vejo a pasta Files. Quando eu expando Libraries, eu vejo a libname Maps, SAS Help, por exemplo, SAS User, Work e as libnames que o time de administração permite que eu acesse. Então, nesse momento, vamos dar uma olhada aqui na nossa querida tabela CARS, que a gente usa bastante para testes pequenos. Então, eu abri a minha tabela CARS. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu programa e eu só quero filtrar o carro da marca Audi. Eu vou lá no meu programa. Notem que a parte de log já está dividindo a tela aqui para mim. Tá? Então, eu vou criar data, vou chamar tabela cars para gravar na work, vou dar um set na tabela que eu estou lendo, que é na SAS Help. Notem que o autocomplete ele está bem legal. E aí, quando eu seleciono a minha tabela cars, coloquei aqui e vou colocar uma cláusula where para ler o campo. Deixa eu só me lembrar o nome do campo, que vai ser o campo make, igual a Audi.
Tá? Então, nesse momento, eu fecho aqui o ponto e vírgula e fecho o meu run. Clico em F3, ele vai lá e rodou para mim. Como que eu visualizei aqui os meus dados? Eu visualizei eles. A log está aqui, posso rodar nela, eu tenho log, warning e notes aqui na mesma tela, então eu consigo ter uma administração muito melhor do que está acontecendo e consigo visualizar o meu output desse tamanho. Agora, suponhamos que eu queira começar um projeto. Então, eu vou clicar aqui em Start Page e vou falar, eu quero criar um novo projeto. No meu projeto, por exemplo, eu vou fazer a mesma ação. Eu vou usar a tabela Cars, arrastei ela para o meu projeto, e aí eu tenho algumas opções. Eu posso abrir as tasks que estão aqui, que são as minhas tasks favoritas, e as tasks recentes que eu tenho usado, ou eu posso abrir o menuzinho daqui de baixo, que você tem as tasks todas. E aí você pode abrir no menu Data, por exemplo, encontrar a task que você quer, ou você pode abrir no menu Describe e assim por diante, todas as tasks organizadas. No meu caso, eu seleciono a tabela, clico em Tasks e Query Builder. Então, o nosso objeto de Query Builder, vou colocar todos os campos na tabela, da tabela Cars na minha área de seleção e vou filtrar um campo de marca. Então, vou movimentar o Make para cá. Ela é igual a, e aqui eu posso ter acesso aos valores. Então, eu verifico quais são os valores possíveis. E agora, no meu caso, eu quero ver BMW. Dou um Next aqui e dou um Finish. Na parte de Output Name, eu posso salvar essa tabela em outra libname, que daí eu teria visibilidade aqui desse lado, quais seriam as libnames oficiais, e posso dar um nome para minha tabela. Nesse caso, eu vou manter na Work. Então, eu vou lá, rodo, e tenho a minha tabela completinha filtrada. Tá? No caso do Process Flow, o que acontece? Eu vou ter aqui todas as abas juntas. Antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, clicar o botão direito, abrir. E daí eu abria a pasta. Eu abria as opções de código, log e output. Agora não. O código, o log e o output estão aqui em cima. Outra vantagem que a gente tem é simplesmente pegar e clicar nesse Modify Tasks. Então, se eu clicar no Modify Tasks, ele já vai abrir para mim o Selection Data e aí eu posso editar por aqui. Tá? Então, eu vou fechar o meu Query Builder e eu posso fazer também o quê? Clicar na nossa tabela Cars, por exemplo, e usar uma funcionalidade que é o Characterize Data. Então, eu dou 2 cliques nele, adiciono para a tabela Cars, faço um Next nele, eu quero ver gráficos, quero ver datasets e eu quero ver valores categóricos de até 30 valores distintos. Clico em Finish aqui e o Characterize Data vai rodar para mim e ele vai me dar como esse dado se comporta. Tá? Então, vamos aguardar só ele terminar de rodar. Tá? E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando variáveis que são categóricas e trazendo a frequência de cada variável. Tá? Ele está pegando as variáveis numéricas e trazendo quantidade de missing, valor total, mínimo, média, mediana, valor máximo, desvio padrão, e traz para a gente os gráficos. Para que isso aqui é importante, gente? Análises descritivas para conhecer o seu dado. Então, você começa a explorar isso de uma forma muito mais rápida com funções como essa. Tá bem? Aí outra questão que você pode fazer, que é o schedule, tá aqui desse lado, para você fazer o schedule do teu process flow, por exemplo. E aí, pessoal,
a gente vai explorar um pouquinho os menus. Se, por exemplo, eu for aqui no Tools, eu posso usar funcionalidades como gerenciar os seus atalhos do teclado. Então, eu posso alterar isso aqui e deixar com a cara de vocês, tá? Com a cara de cada empresa, o que acha mais fácil para que vocês possam utilizar. E criar, além de atalhos primários, atalhos secundários. Tá? Outro ponto bacana é que o Enterprise Guide ele tem conexão com o Git direto. O que é o Git? Ferramenta de versionamento, para que você possa controlar o que você tem de alteração em projetos, em códigos e assim por diante. Tá? A questão dos options aqui. Quando eu clico nesses options, eu posso clicar em General aqui e alterar, por exemplo, a cor do meu Enterprise Guide para azul. Então, ele ficou dessa cor agora e eu posso utilizar como eu achar melhor. Tá? Outro ponto é a questão de snippets. Tá? O que são snippets? Snippets são códigos pré-formatados que você tem criados. Tá? Então, se vocês abrirem, por exemplo, a ferramenta SAS Studio, o SAS Studio é a interface web de programação do SAS. Você pode fazer com ele tudo o que você faz no Enterprise Guide, mas as tarefas são visualizadas de forma diferente. Mas você pode utilizar os mesmos conceitos nele. Então, você pode ter usuários de programação que você coloca para SAS Studio e usuários que usam mais point and click no Guide. E mais, o Enterprise Guide ele pode acessar o SAS Studio a partir da versão do SAS Studio 5.2. Então você consegue fazer conexão entre as duas ferramentas. Objetos, SAS 7BDAT, Index, código SAS. Todos os objetos são extremamente iguais, não muda nada. O que muda é que o SAS Studio é uma interface web que você não precisa ter client instalado. Você só precisa ter um login criado e aí você utiliza através de da web, de um browser. E o recomendado por nós é o Google Chrome. Tá? Deixe-me ver aqui alguma coisa a mais. Questão de Options Viewer. O SAS tem muitas options. Para usuários mais experientes, vocês sabem que existem options de abort, que pode fazer abend de erro, checagem de erro. Você pode controlar limites de quotes. Você pode verificar a sintaxe ou não. Enfim, aqui você tem uma série de opções que você pode controlar também via guide. Tá? Uma option que sempre é muito importante e que essa é controlada pelo administrador do sistema é uma option que se chama main size, que é o tanto de memória que é disponibilizado para cada seção do guide. Então, suponha que você tem 144 GB de RAM no seu servidor, você vai usar mais ou menos uma main size de 8 GB e um sort size de 4 GB. Que o sort size é o espaço que você pode usar para ordenar a sua tabela, e esse espaço ele representa 50% ou 75% do tamanho do main size. Tá? Aqui a gente também tem essa opção de repositórios do Git, que você pode colocar e associar, além de você ter aqui também a questão de objetos abertos também. Então, aqui você controla. Quero deixar minha tela flutuante? Posso deixar por aqui. Eu quero fazer o hide dela ou eu quero deixá-la flutuante. O que significa isso? Ela vai se mexer conforme você move o seu cursor. Tá? Você pode também criar os prompts. O que são os prompts? Os prompts são parâmetros que você cria para fazer algum filtro com valores que estão associados
na sua tabela ou valores que você imputa manualmente. Os prompts eles são geralmente usados em Store Procedures. Tá? Que mais que nós temos aqui, pessoal? De Help, você vai ter uma opção de Check for Updates. Se essa opção estiver setada, você vai receber os updates graduais da tua versão. Tá? A 8.2 foi um update que veio naturalmente com a versão 8.1 já. Então, você não teve que fazer migração de SASBase e nada mais sobre isso. Tá? Então, daqui eu vou retornar à apresentação. Só mais um ponto, pessoal. Se eu clicar aqui no View, eu posso achar as tabs, né? Então, eu quero ver o Submission Status, coloco o Submission Status aqui para mim. Bem como eu também posso trabalhar com as tabs. Então, eu quero colocar, por exemplo, o New Vertical Tab Group. Então, eu abri as tabelas dessa forma. Tenho o meu programa aqui, tenho o meu Process Flow aqui, a minha Start Page aqui, e aqui embaixo o meu Submission Status. Também posso fazer o layout para horizontal. Posso também apresentar ele nessas opções aqui. Se eu não quero mais essa visão, eu faço o reset to default. Aí ele restaura, faz o restore da visão que eu tinha atual. Tá bem? Então, pessoal, vamos voltar aqui para a apresentação. Qualquer dúvida, vão escrevendo, pessoal, que a gente responde. Qual é o futuro do SaaS? O que está por vir? Aqui, pessoal, é uma brincadeira. Você tem o SaaS Enterprise Guide e você tem o SaaS Studio. Vocês conseguem identificar qual ferramenta é qual através dessas imagens? Pensem, deem uma olhada que eu já vou mostrar a resposta. Tá? Uma janela é SaaS Studio, outra Guide. Então vamos lá? Esses caras aqui, ó. O primeiro é o SaaS Studio. O segundo é o Enterprise Guide. Então, são interfaces muito similares. O que muda no Guide é ter o Process Flow com os menus de tasks um pouco mais elaborados do que os menus do SaaS Studio. O SaaS Studio ele também tem Process Flow, só que funciona um pouquinho diferente do que no Guide. Tá? E além disso, ele tem os snippets que são pré-códigos que vocês podem utilizar para vocês usarem como referência nos códigos que vocês estão criando. Ou seja, eu não tenho que saber todos os códigos de cor. Eu posso programando as coisas e visualizando o que tem lá. Tá? Então, as duas ferramentas são muito fortes. E aí, pessoal, olha só. Questão de, eu devo usar Guide ou SaaS Studio? A questão é a seguinte. Após a versão 9.4, a gente tem o SaaS Studio. O SaaS Studio ele foi introduzido na 9.4. O Guide ele está disponível desde o SaaS 8, como eu mostrei inicialmente. Questões de instalação. O Guide eu preciso ter o meu cliente instalado local na máquina. O SaaS Studio eu preciso que o administrador apenas configure a URL que eu vou acessar e atribuir os acessos para mim. Questões de licença. SaaS Studio é free para todos os clientes. SaaS Guide, dependendo do contrato e dependendo do número de pessoas que acessam, ele tem alguma restrição. Então, isso depende de negociações entre as empresas. E na evolução da plataforma SaaS, no SaaS Vaia, existe um planejamento de release para o SaaS Enterprise Guide e o SaaS Studio já está disponível como ferramenta nativa no Vaia. Tá? Então, pessoal, aqui o que a gente traz para vocês é a comunidade do Enterprise Guide. Pessoal, usem, porque
pessoal realmente responde, ela é online, tem gente no mundo inteiro que traz e troca experiências com vocês, tá? Outra questão que a gente coloca aqui é: existe um PDF que é do SaaS Cares. Então, se você quer saber um pouco mais de SaaS e ter todas as todos os tutoriais, saber o que é free, que webinars estão sendo planejados, quais são user groups, se eu quiser falar em live, no chat, se eu quiser verificar documentações de suporte, acessar knowledge bases, entender onde estão meus hotfix, saber o que tem de certificação SaaS, vocês podem simplesmente digitar no Google lá, SaaS Cares. E aí você acessa esse PDF que tem links clicables e você pode não, acessar a informação que você precisa a qualquer tempo. Tá? Uma outra questão é, nós temos sim e-learnings for free. E esses e-learnings são cursos oficiais e entregam no final badges que vocês podem colocar lá no LinkedIn de vocês. Tá? Então, a gente tem alguns free, que seriam de programação 1, que ele tem 24 horas de curso, que seriam 3 dias. E aí, o que mais que você pode fazer você treina com esse curso e você pode fazer esse curso inteiro em até 3 meses, pessoal. Introdução estatística. Você tem também programação SaaS para usuários R. Tem também. Eu quero criar uma task no SaaS Studio. Eu posso fazer também. Então, pessoal, existe muito material SaaS disponível na rede. Tá? Então, o canal que eu passo para vocês é utilizar o SaaS Cares, utilizar alguns links que eu estou usando na apresentação. Quem tiver interesse nesses materiais, eu posso enviar para os e-mails que vocês se cadastraram. Tá? Se alguém tiver alguma restrição, só escreve ali nos questions and answers, que daí eu não envio o material. Tá? E outro detalhe é, o SaaS lança muito livro, pessoal. Muito livro com inúmeras novidades. Então, vocês podem acessar livros de preparação para certificação, vocês podem acessar livros de Customer Intelligence, pessoal. Vocês podem ver o que as telcos estão planejando, como que eles usam ferramentas de Customer Intelligence para geração de campanhas, como que o pessoal usa, trabalha com fraudes. E assim vai, pessoal. Tá? Tudo isso depende da curiosidade de vocês e do que vocês precisarem. Tá? Eu vou deixar o meu contato no final, vocês podem me adicionar no LinkedIn e eu respondo todas as questões. Também eu posso encaminhar materiais, tá? Porque todos os materiais que eu crio, eu repasso, e a intenção é exatamente essa mesmo. Eu não guardo conhecimento para mim, eu gosto de compartilhar com vocês, e vocês são os nossos braços. É essa comunidade que está aqui hoje que é a comunidade que vai crescer em conhecimento, tá? Aí, pessoal, também dos tutorials, você tem os tutoriais separados por tipo de ferramenta e são videozinhos de 9 minutos, 6 minutos, que são específicos para algum caso que vocês tenham. Então, eles são pontuais, mas são super úteis, tá? Aqui eu também vou deixar o link das comunidades gerais, dos e-books e white papers. White papers é fenomenal, porque às vezes tem algo que você está tentando criar há muito tempo e o cara já criou lá. Por exemplo, eu quero monitorar os usuários que estão gravando na Work. Gente, tem material pronto nisso. É somente pegar o material e editar o que você precisa fazer no seu ambiente. Webinars também, aqui eu estou colocando os webinars americanos e os nossos webinars que a gente está fazendo, a gente vai repassando para vocês aos pouquinhos. Um ponto bem legal, pessoal, para quem quer usar os trials do SaaS, a gente lançou o trial do Visual Data Mining and Machine Learning. Esse é um trial que é feito na evolução da plataforma SaaS do Vaia e ele é feito com um assunto bem interessante, que é assim,
Amor à primeira vista, ele é autêntico ou é absurdo? Então, por exemplo, você tem Tinder? Ah, eu tenho Tinder, ok. E assim, eu consigo atingir aquilo que eu quero no meu Tinder? Então, nós resolvemos fazer um experimento com speed dating. E o speed dating nada mais é do que você coloca tudo no computador, as suas preferências, e depois você vai para um evento em 4 minutos para você falar com uma pessoa e analisar 6 fatores, que são atração, ser divertido, ter interesses compartilhados, ambição, sinceridade e inteligência. Mas aí o que acontece é, desses 6 fatores, quando você vai no computador, você coloca o que você quer. Ah, um cara sincero, inteligente, blá blá blá. E assim vai. Mas quando você chega no evento você tem 4 minutos para conversar. São fatores que você não consegue saber se são, se acontecem. Você não consegue mapear se o cara realmente é sincero ou não. Então, o que importa, no final das contas, é atração, né? E se o cara é divertido. Então, pessoal, 40 minutinhos vocês podem fazer, experimentem. Quem não é estatístico vai se surpreender com o potencial que vocês vão ter para identificar resultados, tá? E aqui eu deixo o meu contato, tá? Nesse QR Code, se você bater a foto dele, você já tem meu LinkedIn direto, tá bem? Então, deixem suas perguntas e daqui eu me despeço de vocês. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo webinar. Obrigado, pessoal!